do que conforto. Dificuldades e provas, põe a tristeza de lado. Muita aflição no caminho é socorro disfarçado. Perdestes, não te lamentes. Cessa o pranto em que te esgotas. A ciência de vencer aprende-se das derrotas. O fracasso não existe se o trabalho não te cansa. Só não existe vitória onde se perde a esperança. Injúrias e humilhações, fica nas regras do amor, onde o perdão rege a vida, o vencido é o vencedor. Sofrimento quando chega, portanto te sonho paz, é bênção que o céu envia para saber como estás. Então, uma alegria muito grande de a gente começar essa reflexão sobre a casa edificada sobre a rocha. Nós vamos agradecer a presença do irmão que vem conversar com a gente e também iniciar a reflexão, fechando os nossos olhos para nos entregarmos à proteção de Deus, para que a gente se estabeleça em sintonia com a espiritualidade. Deus nosso Pai, mais uma vez somos presenteados com essa reunião de amigos que se juntam no intuito, na esperança de agregar as nossas informações, vontade de cada vez mais praticar a arte da caridade e da fraternidade. Pedimos que a tua luz imensa que nos permitiu esse encontro também alcance os nossos irmãos que não puderam estar aqui. Que os espíritos superiores possam nos ajudar a estar atento às bênçãos que das mãos de Deus todos os dias recebemos. E nessa alegria da comunhão, nós iniciamos essa noite pedindo a permissão de Deus, a proteção de Jesus e dos Espíritos que nos auxiliam a melhorar a nossa visão, que nos abre a esperança e, junto com a esperança, o nosso coração. Que assim seja, em nome de Jesus. Agora nós vamos convidar o nosso irmão Francis para vir conversar com a gente. Já agradecemos de antemão a presença e que essa noite nos ajude muito. Uma ótima noite a todos nós, que Jesus nos abençoe. Nós aqui agradecemos ao convite que sempre é feito para aqui comparecermos e para tratar de um tema muito importante, que é uma parábola de Jesus. Nós muitas vezes nos esquecemos de fazer análises sobre o Evangelho, mas quando analisamos detidamente as palavras de Jesus nas parábolas que ele nos deixou, vamos verificar que elas podem, todas elas, se aplicar às nossas vidas e aos nossos problemas existenciais. Essa parábola da casa edificada sobre a rocha, seria bom se nós pudéssemos projetar, mas eu não trouxe um pendrive, aliás, está lá no carro. De repente, no computador não tem essa parábola. Às vezes, mas podemos projetar, porque talvez não sejam muitos os pontos. Mas nós vamos passar a analisar essa parábola da casa edificada sobre a rocha. O que é que nos diz Jesus? Me permitam que eu leia o que diz a parábola. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, Jesus está falando de todas as palavras dele,
assemelhar-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Essa parábola está em Mateus, no capítulo 7, versículos 24 a 25. E a nossa proposta hoje aqui é fazer uma análise minuciosa do que foi que Jesus quis dizer com essa parábola da casa edificada sobre a rocha. Comecemos, pois. Quando nós vamos construir uma casa, devem existir aqui pessoas que trabalham na construção civil, que são serventes de pedreiros, engenheiros, pessoas que lidam com a construção civil, ou até pessoas que até não lidam diretamente com a obra, mas já fizeram um puxadinho em suas casas, quiseram fazer uma determinada ampliação aqui na casa espírita, ou seja, pessoas que já construíram. Nós vamos verificar que os construtores devem ter especial atenção a determinados detalhes, porque uma obra, ela deve se iniciar antes de se colocar o primeiro tijolo. Nós devemos chamar uma pessoa primeiro para fazer uma medição no terreno, para verificar o declive do terreno, para que uma planta possa ser feita que se ajuste àquelas condições. Uma outra coisa muito importante na construção civil é a sondagem do terreno. É necessário verificar a qualidade do terreno, se é um terreno movediço, se é um terreno firme, se é um terreno que tem muita água. A construção pode ser problemática se tiver uma água próxima à superfície do terreno. Então, todos esses cuidados especiais nós devemos ter quando vamos providenciar uma determinada construção. E aí Jesus compara a construção de uma casa sobre a areia. Imagina, a areia deve ser muito difícil de construir, porque a areia, o próprio vento leva a areia. Como é que vai construir uma casa ali? E uma casa construída sobre a rocha, ou seja, sobre um terreno firme. Ele fez essa distinção. E aí continuemos a parábola. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que seria a casa? Porque Jesus não estava falando de uma casa de pedra, de uma casa de tijolos. Ele estava se referindo a uma outra coisa. Aliás, isso é muito comum em Jesus. Geralmente ele emprega determinadas palavras, mas para dizer uma outra coisa. Então, quando ele diz casa, na verdade não é a casa de pedra, não é a casa de tijolos. Ele está comparando a casa à nossa vida. Porque a nossa vida é uma construção. Se nós pensarmos bem, desde o instante em que nascemos até o instante em que deixamos a terra, nós estamos fazendo construções. Nós vamos estudar. Como não é uma construção? Desde o primário, passando para o nível médio, a pessoa está em permanente construção. Construção dos seus conhecimentos. Os pais participam da construção também, fornecendo aos filhos subsídios para que possam se tornar pessoas de bem. Então o pai vai ensinar, faça isso. Você não pode fazer isso, meu filho. Vamos dar aos filhos, desde a mais tenra idade, a boa educação. É uma forma de construção. Como é que nós construímos homens de bem? Dando informações propícias para que possamos ter no futuro adultos que sejam praticantes do bem, que sejam praticantes da caridade, que sejam pessoas honestas, respeitosas. Assim nós iremos construir um homem de bem.
Então reparem como a construção de um determinado indivíduo é sim uma construção. E por isso é acertada a comparação quando Jesus compara a formação do homem, a nossa formação, com a construção de uma casa. Quais os tijolos que nós queremos ter na nossa casa, no nosso edifício? Quais os valores que nós queremos cultivar na nossa existência? Será que nos preocupamos mais com os valores da honestidade? Com os tijolos da honestidade? Com os tijolos que compõem o homem de bem? Ou será que estamos mais preocupados com os tijolos que produzem riqueza, que produzem uma vida cômoda aqui na Terra? É necessário refletirmos a respeito disso. E o que seria a construção da casa sobre a rocha? Se a casa é a nossa vida, o que seria a rocha? O que simbolizaria a rocha na parábola de Jesus? Me ajude? O que seria então a construção sobre a areia? A construção sobre a rocha tem a ver com a formação da nossa vida em cima de bases verdadeiras. Porque se nós construímos a nossa casa sobre a areia, o que acontece? Diz a parábola: o vento leva tudo. Uma simples enchente é capaz de destruir tudo. Ou seja, é a construção sobre a mentira. Existem muitas pessoas aqui na Terra que constroem a sua vida sobre a mentira. Uma vida sobre a mentira, o que seria? Quantas pessoas às vezes se enriquecem, conseguem muito dinheiro, conseguem conquistar uma posição cômoda, uma posição de muito conforto aqui na Terra. Mas quando analisamos bem, verificamos que aquela construção está edificada sobre a mentira. Porque se formos analisar a construção daquele patrimônio financeiro, vamos verificar que muitas vezes foi conquistado às custas da desonestidade. A pessoa precisou ludibriar os outros para ter uma posição financeira razoável. Mas pergunta, é bom que seja assim? Não é bom. É uma construção sobre a areia. Porque no dia em que nos descobrem, no dia em que as falcatruas são descobertas, o que acontece com a casa? Vai só desmoronando. Quantas pessoas acompanhamos nos telejornais que conseguem até uma posição cômoda, mas no dia em que o golpe é descoberto, a casa desmorona e a pessoa acaba perdendo tudo aquilo que ela conquistou. Então não adianta um patrimônio conquistado em cima da fraude. Por vezes, que faz parte também da nossa casa, é o nosso patrimônio afetivo, a família que nós construímos. Isso tudo é muito importante, faz parte da nossa construção. Mas quantas pessoas às vezes não se preocupam em enganar o próximo, em muitas vezes destruir uma união que é sólida, para que possa ser recompensado no seu anseio de vitória, no seu anseio de satisfação daquele sentimento que precisa de um complemento. Pergunto: quando nós não nos envergonhamos em destruir uma relação para construir a nossa família, nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia? Sobre a areia? Não é de mim querer julgar qualquer pessoa, porque estou aqui a tratar de problemas humanos que pertencem, se não a nós em particular, pertencem muitas vezes a pessoas que são ligadas a nós. São problemas da nossa sociedade, mas situações que muitas vezes causam problemas no futuro. Eu conheço uma pessoa, com ela isso aconteceu. Inclusive é uma pessoa honrada, uma pessoa de bem, mas que ao construir a sua união, através do casamento, acabou forçando o rompimento de um relacionamento anterior, que o seu atual marido possuía com uma outra mulher. De novo, repito, não estou aqui para fazer julgamento de quem quer que seja, até porque essa pessoa
é uma amiga que eu prezo muito. E ela se uniu a essa pessoa em segundas núpcias, mas era uma pessoa cuja situação não estava preparada para um rompimento. Foi algo forçado. E ela, inclusive, provocou o rompimento para que pudesse se unir àquele homem que era o alvo de toda a sua atenção. E o que aconteceu algum tempo depois? Hoje ela tem ao seu lado o objeto do seu afeto. Conseguiu se casar com um homem que ela amava ou julgava amar. Mas apesar disso, ela se vê muitas vezes em meio a graves problemas. Porque quando é data de Natal e que a família se reúne e que ela vai para a casa da sogra, normalmente estão ali os filhos do primeiro casamento. E eles não aceitam. E ela tem dificuldade de convivência. E muitas vezes, inclusive, a antiga mulher é convidada para estar ali também na festa de Natal. E ela de maneira alguma aceita. E os filhos foram crescendo e o pai tem que pagar pensão alimentícia. Fizeram mestrado, doutorado, e o pai sempre ali colaborando. E aquilo para ela é um motivo de grande sofrimento, de grande pesar. Na verdade, ela não estava preparada para aquela situação, para se consorciar com um homem em segundas núpcias. E aquilo para ela é um grande desafio. Por vezes ela quer o rompimento. Na verdade, ela julgava que ao destruir a primeira relação, ela teria uma felicidade que jamais se acabaria. Mas o que ela encontrou, na verdade, foi uma realização afetiva, que conseguiu se unir ao homem com quem ela queria. Mas não é uma relação isenta de problemas. Ela tem muitos problemas de convivência em razão dessa situação. Então nós devemos ser muito cautelosos, muito zelosos com as questões afetivas que dizem respeito aos rompimentos de uma relação familiar. Porque muitas vezes, seja quando nós nos unimos a uma pessoa que já foi casada, seja quando nós rompemos um primeiro casamento para nos unirmos a um segundo, nós podemos ter problemas com relação a isso. Porque pode ser que ao deixarmos o primeiro casamento para nos unirmos a um segundo, nós tenhamos problemas de consciência. Então, mais uma vez, repito, por favor, está até filmando. Eu nem sabia que iam filmar. Olha só, é uma situação que faz parte dos dramas humanos. E eu sei que aqui tem muitas pessoas separadas. Isso é natural que aconteça. Mas quando nós rompemos um primeiro casamento para unirmos a um segundo, nós devemos estar preparados para as situações que vamos encontrar. Senão pode ser que estejamos a nos unir pela segunda vez, esperando encontrar uma felicidade imorredora, e na verdade o que encontraremos serão problemas de consciência ou problemas afetivos, às vezes muito mais graves do que tínhamos no primeiro casamento. Então analisem até com certo rigor, passem na peneira aquilo que estou dizendo, mas façam uma análise cuidadosa disso, porque isso é importante para descobrirmos se nas relações afetivas estamos construindo a nossa casa sobre a rocha ou sobre a areia. Porque essa construção a que Jesus se refere tem a ver com tudo na nossa vida. É necessário que nós analisemos os alicerces das nossas construções diárias. Quando o construtor vai erguer uma casa, ele verifica os alicerces, as bases. Toda construção deve se iniciar na base. Tem que ter base. Se não tiver base sólida, a construção tende a morrer. Por que muitos casamentos já nascem falidos? Porque não tem alicerce. E outras uniões, às vezes até em segundas núpcias, têm alicerces robustos. São uniões muito mais duradouras do que uniões de um primeiro casamento. Mas tudo na nossa existência tem que ter base, tudo tem que ter alicerce. E o alicerce ele tem a ver com o quê? Primeira coisa, o que seria um alicerce? O alicerce tem a ver com conhecimento. Porque para construir uma casa sólida, uma casa que seja forte, nós devemos ter conhecimento de tudo. Nós devemos ter um domínio das situações. Já disse aqui, domínio do terreno,
domínio do lugar onde estamos construindo. Tem que ter domínio. Isso tem a ver com conhecimento. Aonde que nós estamos entrando? Mas normalmente isso se aplica às relações afetivas. Depois que nós nos unimos, aí nós vamos ver onde é que vamos amarrar o nosso bode. Não é assim que dizem as pessoas? Deveríamos ter o conhecimento antes, para não nos surpreendermos depois. Então a alicerce tem a ver com isso. Conhecimento. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu sei muito bem aonde estou entrando. Com relação à própria vida, com relação às nossas construções, as mais diversas, seja no campo profissional, seja no campo afetivo, seja no campo das relações interpessoais. Porque às vezes temos problemas com as construções no campo da amizade, não temos? Quantos problemas de relacionamento no dia a dia, na nossa profissão, no ambiente familiar? Por que existem esses problemas? Por falta de um outro conhecimento. Sabe qual que é esse conhecimento? O autoconhecimento. Nós muitas vezes na nossa existência temos grandes problemas de relacionamento por falta de autoconhecimento. No dia em que nós nos conhecermos, nós teremos maior facilidade para compreendermos as demais pessoas e teremos uma maior aceitação a respeito da vida, a respeito de nós mesmos e a respeito do outro. Por isso que é importante o autoconhecimento. Nós devemos saber quem nós somos, quais as nossas deficiências, quais as mazelas que carregamos, que precisam ser consertadas. Não foi à toa que o maior filósofo que já habitou a Terra, maior filósofo, porque Jesus não era filósofo, mas Sócrates pode ser considerado o maior filósofo que já habitou a Terra. Ele dizia constantemente uma frase que estava escrita no chamado Oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, na questão 919, item A do Livro dos Espíritos, nos diz que deveríamos todos os dias passar em revista todos os nossos atos. O que é que nós fizemos nesse dia? Será que nós temos alguma situação íntima pela qual devemos nos censurar? Às vezes, quando nós vamos nos deitar e colocamos a nossa cabeça no travesseiro, nós verificamos alguma situação do nosso dia que ficou pendente. Acontece com vocês? Pelo menos acontece comigo. Às vezes eu acho que vou dormir muito bem e quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, vem uma ideia assim na cabeça. Oh meu Deus, mas que situação, por que eu fui lembrar disso só agora? E já aconteceu de inclusive não conseguir pegar no sono. Olha só a situação. É a consciência nos chamando à reparação. Por isso Sócrates falava: conhece-te a ti mesmo, saiba quem você é, saiba das suas dificuldades, porque assim vai ficar mais fácil o seu relacionamento com as demais pessoas. Sócrates era um grande conhecedor de si mesmo. Tanto é que ele não tinha grandes dramas pessoais na convivência com os outros, na convivência com as pessoas. E não pensemos que ele tinha facilidades apenas na sua convivência diária com as pessoas. Por vezes pensamos: a vida daquela pessoa é tão boa, mas também ele não tem grandes desafios. Se formos reparar bem, iremos verificar que não é bem assim. Era a situação de Sócrates, porque ele tinha uma mulher, uma esposa, que era uma verdadeira megera, talvez a maior megera da história da humanidade, chamada Xantipas. Xantipas era a mulher de Sócrates e ela o perturbava todos os dias. Conta a história que certo dia Xantipas se aproximou de Sócrates e falou, despejou uma dezena de palavrões. E ele ficou ali meio atordoado, apenas olhando para ela, impassível, não deu qualquer resposta. Ela, então, enfurecida com o silêncio de Sócrates, se abaixou, pegou um balde com água que ali estava e encharcou Sócrates, jogou a água sobre ele. E ele ficou ali todo molhado, e os discípulos que estavam ali observando, atentos e assustados a cena que ocorria, ele olhou para eles e disse: não se espantem não, depois da tempestade
Depois dos trovões, sempre vem a chuva. Depois das trovoadas, do xingamento da mulher, veio então a chuva, o balde com água. E ele foi assim, impassível, calmo, sereno, mesmo no instante do seu maior sacrifício, no instante do seu maior testemunho, quando foi condenado pelos juízes da Grécia a beber um copo de cicuta, um veneno fortíssimo. Sócrates havia sido condenado. A esposa, Xantipas, arrependida, correu até ele, pedindo a ele, de joelhos: Sócrates, peça perdão aos seus juízes, diga que tudo aquilo que você pregou a vida inteira era mentira, porque a condenação de Sócrates era apenas pelo fato de ter falado verdades a vida toda. Situações que acontecem, mesmo nos dias atuais, quando a liberdade de expressão é muitas vezes violada. Hoje em dia ainda acontece isso, naquela época acontecia com uma facilidade muito maior. E ele então, sendo condenado a beber cicuta, respondeu à mulher: de maneira alguma, Xantipas, eu jamais irei desdizer aquilo que preguei a vida toda. Eu fui condenado à morte, mas os meus juízes também estão condenados. Todos nós estamos condenados pela natureza a deixarmos o corpo de carne e ingressarmos na vida espiritual. Ele bebeu cicuta, sem nenhum problema, porque tinha plena certeza de que, ao acontecer a desencarnação do corpo físico, ele, espírito, ingressaria no mundo espiritual e a vida continuaria. Naquela época, muito antes de Jesus, os gregos já tinham essa ideia da imortalidade da alma, já se comunicavam com os espíritos, já era algo natural. E por isso, Sócrates é considerado talvez o maior filósofo que a humanidade já teve. Então, construir a casa sobre a rocha tem mais a ver com uma determinada situação. Tem a ver com agradar a própria consciência. Questionar se aquilo que nós estamos fazendo no dia a dia vai ser favorável à nossa consciência ou não. O que é que tem um dia especial à nossa consciência? Allan Kardec perguntou aos espíritos, na questão 621, onde estão escritas as leis de Deus? Os espíritos responderam a ele: as leis de Deus estão escritas na consciência. Por isso que quando nós cometemos um ato iníquo, uma determinada injustiça, um ato desonesto, a nossa consciência se sente ultrajada, maculada. E por vezes, ao tentar dormir, ao tentar descansar, não conseguimos pegar no sono. É uma situação parecida com a que acontece quando nós desencarnamos. Dizem os espíritos que quando nós desencarnamos, essa sensação de impotência, de termos feito algo errado, de termos ludibriado alguma lei maior vigente na nossa consciência, essa sensação se mostra com a maior intensidade. É uma intensidade muito maior do que a que nós sentimos no dia a dia, quando cometemos um ato qualquer, um simples ato que seja inclusive desculpado. Mas quando nós desencarnamos com a consciência iluminada, com a consciência do dever cumprido, acreditando que os deveres que tínhamos para com a família, para com a profissão, para com os amigos, para com os parentes, foram todos cumpridos, nós nos sentimos muito bem, nos sentimos aliviados. E dizem os espíritos que desencarnam que ficam surpreendidos, porque inclusive atos que eles cometeram durante a existência e que eram atos que eles não julgavam tão importantes, atos que ficaram esquecidos com o passar do tempo, se mostram muitos deles com todo vigor, passando na tela da memória, se mostrando ali. Ato, por exemplo, de ajudar um pobre desconhecido que bate à nossa porta pedindo um prato de comida, uma situação que muitas vezes esquecemos. Ou um ato de negar um prato de comida, ou de não dar sequer atenção a um pobre mendigo que nos pede.
Pode ser até que doemos algum dinheiro, alguma moeda ou algum bem, mas aquele sentimento dentro de nós que fica ali escondido, camuflado, como quem pensa assim: oh, mas que pessoa mais inoportuna, deixa eu dar o dinheiro para que ele não mais me perturbe. Este pensamento que muitas vezes esquecemos, nem nos lembramos mais dele. Pensamentos assim se mostram muitas vezes com todo vigor no momento da desencarnação. Reparem, portanto, o quanto é importante, no momento da nossa desencarnação, estarmos ajustados com as leis da nossa consciência. Porque nós vamos vivendo todos os dias, mas na maioria das vezes não temos tempo para nos preocupar com os atos de todos os dias. Porque a vida passa como um turbilhão. E por vezes nós nos levantamos, trabalhamos, realizamos as nossas tarefas diurnas e dormimos sem muito questionar sobre o que é que estamos fazendo da nossa existência, o que é que estamos fazendo da nossa vida. Mas deveríamos ter uma atenção especial com os nossos atos de cada hora, os nossos atos de cada minuto, os nossos mais secretos pensamentos, porque todos eles têm uma especial importância para a construção desse nosso edifício interno, dessa nossa casa interior, que pode ser edificada sobre a rocha ou sobre a areia, dependendo de atendermos às leis da nossa consciência, às leis naturais ou não. Continuando a parábola: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. É assim que acontece. Quantos edifícios que não esmorecem, que não caem, porque se tratam de casas edificadas sobre a rocha. Uma pessoa que tem por hábito atender às leis da consciência, muitas vezes encontra dentro de si um vigor, uma força descomunal. E diante dos embates da vida, das provações, das expiações, ela jamais cai. Ela continua ali firme, resoluta, diante dos propósitos que assumiu para consigo mesma. Quais as diferenças entre as provações e as expiações? Provações todos nós passamos. Aliás, o simples fato de nós vivermos no planeta Terra já diz que nós devemos ter provações. É a dificuldade de relacionamento, uma pessoa difícil que se aproxima de nós. Quem não tem problemas de relacionamento? Quem não possui pessoas difíceis em seu caminho? Todos nós. Às vezes nem pelo fato da pessoa ser difícil, às vezes pelo fato de nós sermos difíceis. Não é assim? Mas é uma provação. Faz parte da vida. É isso que nos move ao crescimento, ao progresso. É necessário que seja assim enquanto estamos encarnados nesse planeta. O nosso corpo, em razão da sua fragilidade, está sujeito a ficar doente. Pequenas doenças que nós vamos adquirindo são muitas vezes provações. Às vezes uma simples gripe. Mas e agora? Com essa gripe que eu estou, será que eu vou trabalhar? Ou será que eu vou lá na UPA pegar um atestado para não trabalhar hoje? É uma provação, não é? Esse dilema, e agora? Trabalhar ou não trabalhar? Se bem que na UPA não dá atestado, né? Pelo menos em Varginha não tem isso. Então não adianta nada ir na UPA. Mas a pessoa fica ali naquele embate. É uma provação, porque nós sentimos o conflito entre a preguiça, a necessidade de descansar, e às vezes nem é uma doença tão séria, outras vezes é uma doença que reclama de descanso, repouso, mas muitas vezes aquela fraqueza faz com que queiramos permanecer ali, inertes em casa. Às vezes nós temos preguiça para vir ao centro espírita, não temos? Nem estamos doentes. Mas eu fiquei tão cansado, eu acho que eu vou ficar aqui em casa mesmo. Aquela preguiça que bate em todos nós. Hoje eu não vou. Às vezes era um dia que seria importante a nossa presença, mas não vamos. É aprovação. Esse calor não é uma aprovação? Nós estamos no planeta Terra, gente. Nós devemos ter essa consciência. Estamos no planeta Terra. Então é assim. Ontem eu estava lá,
fazendo uma exposição lá na nossa casa, e eu estava vendo que as pessoas estavam incomodadas. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que não está boa a exposição? Porque às vezes alguma pessoa se levantava e depois retornava, e é natural que o expositor fique preocupado. Será que não estou sendo claro, não estou sendo preciso? E eu fiquei muito preocupado durante a exposição. Ao final, algumas pessoas me procuraram e disseram que gostaram da exposição, fizeram comentários, fizeram perguntas e falaram assim, apesar do calor. Nós estávamos incomodados com o calor. Estava todo mundo incomodado com o calor. Era esse o incômodo. Isso não é uma aprovação. Ainda bem que aqui ninguém está incomodado. Olha só esses ventiladores tão bons. Estou vendo que está todo mundo sentadinho. Ninguém se levantou até agora. Mas não deixa de ser uma aprovação. E é por isso que nós vivemos no planeta Terra. Porque, por vezes, diante de um compromisso com a casa espírita, sábado, 4 horas da tarde, com o maior calor, e nós recebemos um convite a ir para o clube, nós ficamos ali naquele embate. Agora, é o clube ou a casa espírita? É uma situação em que nós teremos de pensar, e agora? O que eu vou resolver da minha vida? Vou atender ao compromisso que eu assumi anteriormente? Ou vou atender a minha necessidade de relaxar, de ir para a piscina, o que é muito bom também, mas que tem a sua hora longe do horário do compromisso. Mas isso faz parte da vida. São provações. Todos nós passamos por momentos assim. Agora, a provação é diferente da expiação. Expiação significa o prefixo significa extrair. E o termo pia, de expiação, o pia significa pureza. Expiação significa extrair da pureza. É isso que a vida faz conosco muitas vezes. Quando quer extrair a nossa pureza. Normalmente nós expiamos no passado alguma coisa que nós fizemos inadequada. Quantas pessoas às vezes estão padecendo e dizem assim, mas será que eu joguei pedra na cruz? O que será que eu fiz para merecer isso? Às vezes é apenas exagero da pessoa, mas muitas vezes se trata de uma expiação. Alguma coisa feita no passado que a pessoa vem para expiar. Um exemplo de expiação que nós encontramos na literatura espírita tem a ver com a vinda para o planeta Terra de espíritos que vieram da constelação do Cocheiro, lá do sistema de Capela. Já ouviram falar da vinda dos capelinos para a Terra? Que se deu num momento muito especial da história da humanidade. Quando nós vamos verificar o período em que se deu a vinda dos capelinos, vamos perceber que a Terra deu um salto evolutivo e depois retornou a uma estátua inferior. Os capelinos quem foram? Exemplo, os egípcios, que construíram as exuberantes pirâmides, que até hoje nós não sabemos como conseguiram fazer naquela época tão recuada. Dentro, no interior das pirâmides, existe um magnetismo tão forte que os próprios aviões que sobrevoam as pirâmides, isso faz parte da tradição da aviação humana, quando os aviões sobrevoam as pirâmides, a bússola fica ali a girar enlouquecida, tamanho magnetismo ali dentro existente. Os egípcios criaram também o número pi, 3,1415, que permite o cálculo do diâmetro da circunferência. Eles tinham uma técnica de embalsamar os cadáveres, que é uma técnica que até hoje nós desconhecemos. Nós não sabemos como aqueles cadáveres ficaram tanto tempo conservados. Foram ali verificar o que tinha no interior daqueles cadáveres, verificaram que havia própolis e outras substâncias, mas até hoje a nossa ciência não domina a técnica dos egípcios. Era um povo especial, um povo que acreditava inclusive na reencarnação. Por isso que eles preparavam as múmias, que eles faziam questão de ficar ali com o corpo conservado, porque acreditavam piamente que iriam voltar a viver. Mas na verdade essa ideia que os egípcios traziam consigo tinha a ver com o que eles trouxeram do planeta em que eles haviam estado, porque não eram espíritos originários aqui da Terra, haviam vindo de um mundo muito mais avançado que a Terra, um mundo que já estava num estágio melhor.
mas um mundo que atravessava um período de transição mais ou menos parecido com o nosso. Hoje nós temos aqui na Terra pessoas que querem ajudar o próximo, pessoas que fazem campanha disso, campanha daquilo, que às vezes tem muito egoísmo no coração, mas querem romper esse egoísmo que as prende, querem ajudar o próximo de todas as formas, querem ter preocupação com o próximo, mesmo que de uma maneira forçada, de uma maneira autoimposta, pessoas que querem praticar o bem. Mas nós temos aqui na Terra, convivendo com pessoas assim, outras criaturas que não têm esses valores de bondade, valores de solidariedade, pessoas que querem continuar assaltando, estuprando, furtando, causando dano ao patrimônio público, pessoas que querem estar comprometidas com a lei humana e com a lei divina. É natural que chegue um momento em que espíritos que não estão ajustados ao novo patamar da Terra terão de migrar para mundos inferiores. E dizem os espíritos, atualmente, através das mensagens que estão escrevendo, que este momento da separação do joio e do trigo, que tem a ver com uma passagem de Jesus, separação do joio e do trigo, olha lá. Como é que é a passagem? Não sei se alguém vai tratar desse tema essa semana, vai? Jesus coloca, não? Então podemos colocar aqui. Jesus coloca, olha, o joio e o trigo, é necessário que ambos cresçam juntos até o momento da colheita. Quando for ocorrer a colheita, aí sim é necessário separar o joio, que é aquele que não serve, do bom trigo. O bom trigo fica daqui e o joio que não serve vai para lá para ser queimado, para ser atado em molhos, para que seja colocado fogo naquele joio, que é a parte ruim da planta. Essa é a separação do joio do trigo que Jesus coloca. É um estágio que nós estamos vivendo atualmente na nossa humanidade. A separação daqueles que podem permanecer aqui na Terra e aqueles que não podem. Aliás, dentro de cada um de nós, existe também muito joio e muito trigo. Essa passagem de Jesus também pode ser aplicada a nós individualmente. Porque, olha só, nós temos a capacidade da fala, não é assim? Nós, por vezes, falamos boas coisas, falamos palavras edificantes, palavras esclarecedoras, palavras que animam os outros. Mas, por vezes, fazemos uma fofoca. Ou será que só eu que faço fofoca? Às vezes, sem querer, escapa uma palavra e, quando vamos perceber, já fizemos a fofoca e que não devíamos ter feito aqui. Por que será que a vida permite que nós façamos isso? Falemos boas coisas e falemos coisas que não são tão boas. É o joio e o trigo crescendo juntos. Porque imagine se diante da primeira fofoca que eu fizesse, a vida cortasse a minha língua. Não vai falar mais nada. Só porque falou aquela pequena fofoca. Eu iria ficar impedido de falar, iria ficar impedido de exercitar a boa fala. Então, por isso, a vida nos dá tempo, nos dá chance. Vai nos dando a fala, vai falando o que você quer. Uma hora falou tanta besteira, fica bravo. Não foi suficiente, continua falando muita besteira, fica mudo. É a expiação, essa é a expiação. Foi o que aconteceu com os capelinhos. Tiveram que vir para a terra como expiação. Porque aqui na terra eles se sentiram muito mal. Imagina os egípcios. Tinham corpos refinados. Depois vieram reencarnar em corpos de verdadeiros macacos. Corpos embrutecidos. Não se sentiram bem. Viviam num mundo em que as construções eram modernas, suntuosas. Vieram para cá para habitar casas de palha. Não se sentiram bem. E por isso, intuitivamente, traziam consigo a ideia das pirâmides e todas aquelas ideias que ficaram imortalizadas através da história. Um outro povo também vindo de Capela, o povo grego. Nós citamos aqui Sócrates. Talvez Sócrates fosse um capelinho. Tanto é que até hoje não surgiu um filósofo no planeta Terra que fosse superior a Sócrates, que fosse superior a Platão, que fosse superior aos gregos. Um outro povo, também vindo de Capela, os hebreus.
o povo eleito, Moisés, trazendo a sua legislação, aquela lei dura para disciplinar aquele povo rebelde, trouxe também consigo os 10 mandamentos. Não cometerás adultério, não cobiçarás a mulher do próximo, não furtarás, não matarás. Isso é a lei divina de Moisés, os 10 mandamentos. A outra lei é a lei humana. Quando Moisés fala, ó, a lei de Italião, do olho por olho, dente por dente, aquele que furta merece ter a mão arrancada. Isso aí é a lei humana, não tem a ver com a lei divina. Lei que ele criou como legislador. Mas os 10 mandamentos fazem parte da lei divina, que ele trouxe. Pergunto, nós já cumprimos os 10 mandamentos de Moisés? A humanidade como um todo cumpre? Ainda não cumpre. Então repare como os capelinos eram realmente avançados. Avançados mesmo para a nossa época. Então, o que significa construir a casa sobre a rocha? Significa construir a nossa casa interior, construir a nossa vida sobre as leis que norteiam a nossa consciência. Porque é na nossa consciência em que estão inscritas as leis de Deus. Então não é tão importante a situação com a qual nós vamos chegar aos 60, 70 anos de idade. Será que é tão importante o patrimônio que nós vamos acumular? O carro que nós andamos? A casa em que nós moramos? Não é isso que é importante. Embora todos nós queiramos que seja natural que a pessoa tenha por aspiração viver numa casa confortável, andar num carro razoável, ter uma situação de conforto, isso é natural no ser humano. Isso de maneira alguma pode ser condenado. Mas não é só o patrimônio material que é importante para a situação do indivíduo. Porque o mais importante é o que ele constrói da sua própria consciência. É claro que é melhor andar num carro bom, é claro que é melhor morar numa casa confortável. Agora, se o preço disso for a violência das leis da consciência, a violência das leis naturais, é muito melhor morar numa casa simples. É sempre melhor ter um bom casamento. Mas se o preço do casamento for a violência às leis da consciência, é muito melhor morrer solteiro. Então nós devemos analisar o preço que nós queremos pagar, as situações que nós queremos conquistar. Mais vale um pouco com honestidade do que o muito construído com a violação das leis conscienciais. O mais importante para nós não é o patrimônio nós vamos deixar, o dinheiro acumulado. Aliás, analisem as pessoas que têm muito dinheiro. Eu gostaria de ter muito dinheiro, viu? Eu falo assim, de repente, a pessoa vai falar, eu não gosto de dinheiro, não é bem assim. Não estou aqui fazendo condenação, dizendo que é bom, que é ruim. Até gostaria. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia agradecer. Não, o que é isso? Quem não quer? Se bem que logo muito pouco. É raro quando logo. Mas não é o mais importante na vida, né? Mas o problema não é o dinheiro, o problema é o preço que nós pagamos para construir aqui. Então é isso que nós devemos questionar. Analisem as pessoas que têm muito dinheiro. A maioria delas desencarna sem usufruir tudo aquilo que conquistaram. A maioria. O dinheiro normalmente fica na conta bancária, os imóveis inúmeros normalmente ficam parados e serão transmitidos aos herdeiros. Normalmente, a pessoa que tem muito mesmo, não usufrui aquilo que possui. É diferente da pessoa que tem apenas uma situação de conforto. Essas pessoas que muitas vezes causam dano ao patrimônio público para alcançar fortunas que muitas vezes são enviadas para o exterior, todos eles, eu quero encontrar um apenas que usufruiu aquele patrimônio. O patrimônio ou será tirado dele pelas leis da justiça humana, ou ficará aqui na terra mesmo, porque ele mesmo jamais usufruirá. Essa é a grande verdade. O que vai fazer uma pessoa com um patrimônio de 50 milhões? Ela não consegue usufruir tudo isso. Por mais que ela compre imóveis, ela só consegue usar uma de cada vez. Por mais que ela tenha casa na praia e goste de ir a Miami, o que ela fará com os outros imóveis? Ela não consegue usufruir todos eles. E muitas vezes paga um preço absurdo para conquistar esse patrimônio, para mantê-lo.
Então não é isso que é importante. O importante é a situação que nós vamos chegar daqui a 40, 50 anos. Como nós vamos chegar ao mundo espiritual. Qual que é o valor da nossa casa íntima, essa casa que nós construímos todos os dias com os nossos pensamentos e atos. Isso sim deve ser questionado por nós diariamente. E continua Jesus: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Por que edificou a casa sobre a areia? Porque chega uma hora, vem a tempestade, vem os ventos e levam tudo embora. A pessoa desencarna, ou vem a justiça humana e leva tudo embora. Então é o homem insensato, é a casa sobre a areia, não adianta nada. Não adianta construir casa sobre a areia, porque quando o que nós construímos é em cima da desonestidade, em cima da violação das leis conscienciais, o que significa que nós vamos perder tudo. É uma situação que nós não iremos manter. Conta, irmão, diz que determinado indivíduo era dono de um grande patrimônio. E apesar de ter um grande patrimônio, era um homem muito bom, um homem honesto, que queria ajudar o próximo. E ele se aproximou de um amigo muito simples, que precisava de auxílio, e propôs a ele uma sociedade. Olha, eu tenho aquelas terras à beira de um determinado rio, no estado do Rio de Janeiro, e eu gostaria de fazer uma plantação ali de milho, só que eu não tenho tempo para cuidar. Você não poderia plantar nas minhas terras e dividir a produção comigo? Este que fez a proposta era o Claudinho, o outro era o José. O José aceitou muito bem, vamos fazer a plantação. E o José fez a plantação, da qual o Claudinho era sócio, e ao final de cada mês iam ali fazer a colheita do milho e dividiam a produção. Com o passar do tempo, o José se aproximou do Claudinho e fez uma denúncia. Estavam furtando o milho. Ele se aproximou do Claudinho e disse: olha, Claudinho, meu amigo, está acontecendo algo muito chato, porque alguém está furtando o nosso milho. Tem alguém entrando lá na sua propriedade e furtando milho toda noite. Então a colheita não está tão boa, não está tão farta quanto antes. É um problema que nós vamos ter de cuidar. E o Claudinho falou: olha, tente ir na calada da noite, tentar surpreender quem está fazendo isso, mas não faça nada preocupado, apenas veja quem é e faça uma advertência. Jamais parta para a violência. E o José, depois de um tempo, chegou para o Claudinho e falou: olha, já fiz isso, continuam furtando o nosso milho, eu não consegui descobrir ainda quem é. O que será que está acontecendo? Será que é algum livro? Até que o Claudinho, querendo descobrir o que estava acontecendo, foi ele mesmo lá, na sua propriedade. Na calada da noite, ficou atrás de uma moita, esperando a presença de alguém. Quando de repente ouviu um determinado barulho na terra, alguém caminhava por ali. E quando foi olhar, tinha alguém tirando as espigas de milho. E quando ele foi surpreender quem era, era o próprio amigo, o próprio José, que estava ali furtando a sociedade. E o Claudinho então ficou quieto, não falou nada, não surpreendeu o amigo, ficou quieto. Vejam só que grandeza de algo. Falou: provavelmente se eu falar alguma coisa ele vai ficar envergonhado, e eu não quero que a nossa amizade se desfaça. Apesar de tudo, apesar da desonestidade dele, ficou calmo. No outro dia, José se aproximou e disse a ele: olha, Claudinho continua furtando nosso milho. Claudinho olhou para ele e falou assim: ah, tem problema não, José? Se alguém está furtando esse milho, deixa a pessoa furtar. Deve ser alguém muito necessitado. Deixa isso para lá. Vamos colher apenas o que for para o nosso proveito. E se alguém quiser furtar, que furte. Não se preocupe não. Deixa isso para lá. E quer saber de mais uma coisa? A produção do milho, a partir de agora, pode ficar toda para você. Eu não quero mais nada. Pode ficar tudo para você. Então José olhou para ele e falou assim: ah, Claudinho, muito bem, muito obrigado por reconhecer as minhas necessidades, as minhas dificuldades. Obrigado mesmo, você é um grande amigo. Mas olha, já que você está bem financeiramente, eu queria fazer a você uma outra proposta.
Eu sei que você tem aquelas outras terras lá do outro lado. Queria propor a você uma nova sociedade. Queria plantar feijão lá naquelas outras terras. E aí o Claudinho olhou para ele e falou, olha, muito obrigado, mas sabe o que acontece? Nesse momento eu ando muito ocupado, com muita tribulação, muita coisa na cabeça. Não quero plantar mais nada não, José. Mas olha, se você está precisando de um sócio, pode contar com a ajuda de Deus. Ele é o nosso sócio em qualquer ocasião. E a conversa foi encerrada. Então essa história que eu trago para mostrar que o nosso sócio em qualquer ocasião é sempre Deus. Nós não ludibriamos a quem quer que seja. Se nós estamos, muitas vezes acreditando que estamos ludibriando a este ou aquele, na verdade nós estamos traindo a Deus, que é o nosso sócio, em todas as situações e circunstâncias. Devemos pensar com especial carinho a respeito disso. E por fim, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. A queda dessa casa construída sobre a areia tem a ver com a situação do homem dos dias atuais, construindo a sua casa sobre a areia. O que é construir a casa sobre a areia? Construir a casa com os padrões, com os valores do homem fisiológico. Enquanto nós vivermos preocupados apenas com beber, comer, dormir, praticar sexo, procriar, nós vamos conseguir conquistar um estágio de superioridade. Claro que todas essas coisas são importantes, fazem parte da existência, mas o homem deve ser mais do que a sua fisiologia. Porque os animais também se preocupam com a própria fisiologia, os animais também fazem isso. E o homem é algo além que o animal. O homem tem algo que o animal não possui, que é a consciência. O homem tem a sua fisiologia também para ser atendido, mas ele tem a consciência. O animal não tem a consciência. Então nós devemos urgentemente passar a pautar a nossa vida com os ditames da nossa consciência. Como fez o amigo Claudinho. E se porventura formos surpreendidos por algum amigo como José, tenhamos a grandeza de alma dele, né? E possamos aprender com a história do irmão X a pautar a nossa vida nas leis conscienciais. Em relação a tudo, em relação a todos os campos da nossa vida, família, profissão, relações de amizade, relações na nossa sociedade, em tudo, no mundo dos negócios, que possamos urgentemente procurar todos os dias de nossa vida construir a nossa casa sobre a rocha e não mais sobre a areia, porque a humanidade, nesses anos todos que tem vivido, preocupou-se apenas em construir a sua casa sobre a areia. Nesse momento de transição que o planeta Terra atravessa, está na hora, é urgente que nós tenhamos um direcionamento melhor para as nossas energias e passemos a construir a nossa casa em terra firme. Que Jesus nos abençoe, agradecemos a atenção de todos, o especial carinho, como sempre somos recebidos nesta casa, e que Jesus continue sempre dando atenção a esta casa e a cada um de nós. Muito obrigado.